Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. No vídeo de hoje, irei abordar um assunto que marcou a história nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Irei falar sobre a juventude hitlerista, ou juventude hitleriana. A juventude hitlerista, ou a juventude hitleriana, como era conhecida, foi uma instituição obrigatória para jovens da Alemanha nazista que visavam treinar crianças e adolescentes alemães de 6 a 18 anos, de ambos os sexos. Os jovens se organizavam em grupos e milícias paramilitares. Esses grupos de indivíduos, doutrinados pelo Estado, existiam entre 1922 a 1945, aproximadamente. Antes, a juventude hitlerista era apenas um movimento relativo, muito pequeno, por sinal. A partir de 1936 foi que o movimento realmente começou a crescer, quando o alistamento obrigatório foi imposto na Alemanha. Cerca de 3,6 milhões de membros haviam sido recrutados. E em 1938, por ali, o número chegava a 7,7 milhões. Já no pré-guerra, em 1939, foi decretada uma ordem geral de recrutamento. Em 1936, Hitler unificou as organizações dos jovens e anunciou que todos os jovens alemães deveriam se alistar. Em 1936, quando Adolf Hitler unificou as organizações de jovens e anunciou que todos os jovens alemães deveriam se alistar no Povo Jovem, que aos 10 anos, quando poderiam ser treinados em atividades extracurriculares que incluíam a prática de esportes e acampamentos. Além, é claro, de uma doutrinação ao nazismo. Aos 14 anos, os jovens deveriam entrar na juventude hitlerista, juntando-se a uma disciplina semi-militar, tais como atividades externas e propaganda nazista. Paralelamente, à juventude hitlerista existia as Ligas das Jovens Alemães, onde moças aprendiam os deveres da maternidade e os afazeres domésticos. E isso, é claro, assim como os garotos, que aprendiam o verdadeiro objetivo do nazismo e o que fazer para alcançá-los. Aos 18 anos, deveriam alistar-se nas Forças Armadas ou Forças de Trabalho. E é claro também que existiam formações do tipo: de 6 a 10 anos, um rapaz fazia um aprendizado para seguir na juventude hitlerista, chamado de PAMF. Para cada jovem era fornecido um livro, muito restrito, onde era anotado todo o seu processo na juventude hitlerista, inclusive, é claro, o seu desenvolvimento nas doutrinas nazistas. Aos 10 anos, após passar por vários testes consecutivos, incluindo atletismo, acampamento e a história nazificada, recebia o grau de jovem camarada, fazendo o seguinte juramento. Juramento este que dizia: diante dessa bandeira de sangue, que representa o nosso Führer, juro devotar todas as minhas energias e força ao salvador de nossa pátria, Adolf Hitler. Estou disposto e pronto a dar minha vida por ele, com a ajuda de Deus. Aos 14 anos, os rapazes entravam na juventude hitlerista, propriamente dita, sendo reconhecido pela população por usarem pesadas mochilas e marcharem todos os fins de semana, ficando nela até mais ou menos os 18 anos de idade, quando eram transferidos para a cooperação pelo trabalho ou a Wehrmacht. Na juventude hitlerista, os jovens recebiam treinamento em doutrinas nazistas, artes militares. De 10 a 14 anos, as jovens alemãs eram alistadas nas Jovens Donzelas. Seu uniforme era composto por uma blusa branca, saia azul e meias e sapatos. E seu treinamento era como os dos rapazes. Aos 14 anos, as moças entravam para a Liga das Moças Alemãs, onde ficavam nela até os 21 anos de idade. Algumas vezes, as moças faziam experiências militares. O principal papel das mulheres seria gerar filhos sadios, propagando a raça ariana. Aos 18 anos, as moças prestavam um ano de serviço em fazendas, equivalente à cooperação de trabalho. Sua tarefa consistia em ajudar em casa e no campo. As moças viviam em chácaras ou em pequenos acampamentos nos distritos rurais, onde eram apanhadas por caminhões no início da manhã e levadas para as fazendas. Também havia um ano do lar. Era um programa onde em torno de 500.000 moças passavam um ano fazendo trabalho doméstico num lar da cidade. Logo, surgiram pais reclamando que suas filhas haviam engravidado sem se casar.
dos camponeses ou se não dos rapazes que cooperavam também com o trabalho, porque o acampamento deles ficava muito próximo aos das meninas, e isso gerou uma série de desconfortos. Bom, aparentemente, Hitler não acreditava que as escolas públicas pudessem nazificar a juventude, acreditando ele que a juventude hitlerista pudesse fazê-lo. Porém, a juventude hitlerista era um movimento juvenil relativamente pequeno. Em 1932, o alistamento total possuía apenas 107.956 pessoas, no caso, jovens, enquanto o Comitê do Reich das Associações da Juventude Alemã chegava a mais de 10 milhões de jovens. O maior movimento juvenil do mundo. Hitler nomeou Baldur von Schirach, que desde 1925 já era líder da juventude hitlerista, líder da juventude do Reich alemão. Em junho de 1933, posteriormente, Baldur passou a ser responsável diretamente perante o Hitler. Imediatamente, ele ordenou que 50 homens da juventude hitlerista ocupassem o Comitê do Reich das Associações da Juventude Alemã. O chefe do comitê, um antigo general do exército prussiano, presidente da associação, foi destituído e seu cargo extinto. Centenas de pensões para jovens alemães, no valor de alguns milhões de dólares, foram confiscadas. No dia 1º de dezembro de 1936, Hitler decretou uma lei que extinguia todas as organizações de jovens não nazistas da época. Em uma nota ele diria: toda a juventude alemã do Reich está organizada nos quadros da juventude hitlerista. A juventude alemã, além de ser educada na família e nas escolas, será forjada fisicamente, intelectual e moralmente, no espírito do nacional-socialismo, por intermédio da juventude hitlerista. Bom, lá para o fim de 1938, a juventude hitlerista teria mais de 7 milhões de membros. Entretanto, em torno de 4 milhões de jovens ainda estava fora da organização. Então, em março de 1939, o regime nazista decretou uma lei na qual todos os jovens deveriam ser convocados para a juventude hitlerista, de forma semelhante ao exército. Caso os pais se recusassem a alistar seus filhos, eram submetidos a severas sentenças de prisão ou até mesmo a morte, e seus filhos poderiam ser levados para orfanatos ou outros locais distantes. Eram ensinados desde criança a desprezar todos os considerados indesejáveis pelo regime nazista, principalmente os judeus. Meninos de 12 anos para cima recebiam crianças russas para brincar e eram encorajados a esmurrá-las e torturá-las. Essas cenas tremendas foram perpetradas na Rússia inteira e nos estados bálticos, não em casos esporádicos, mas sim em muitas centenas, em maior ou menor escala durante toda a ocupação alemã. Nunca cessaram, nunca acabaram. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo resumido, mas que com certeza serve de conhecimentos para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Desde já, deixem seu like, se inscrevam no canal, que é muito importante para mim, para o meu trabalho. Espero de verdade que vocês tenham gostado e, claro, não para por aí, irei elaborar um novo tópico. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.